Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Dá para ouvir? Tá bom o volume? Então tá, tenho recados para esta semana. Sábado agora nós vamos ter o tratamento com os animais no presencial. Então todos são bem-vindos, tragam seus animaizinhos de estimação para passarem também em tratamento. Bom? Segundo recado, na verdade é um pedido que eu tenho para fazer. Por caridade, eu peço que desliguem ou então coloquem os celulares em modo avião. O tratamento começa no momento em que a gente entra por aquela porta. A espiritualidade precisa que nós estejamos atentos, concentrados em oração, para que eles possam nos auxiliar. E que depois do passe, esse aviso permanece e continua até o final dos trabalhos desta noite. A equipe de trabalho agradece, a espiritualidade agradece e vocês vão perceber a diferença. Tá? Muito obrigada, uma boa noite, um bom tratamento. E hoje a palestra é com a nossa querida amiga Sônia. Obrigada. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Coloca esse microfone aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu nunca olho. Eu olho 2 segundos para cá, depois... que bom de eu estar aqui com vocês. Sempre bom, é tão legal estar aqui nessa casa. É uma energia, né, gente? A gente sente uma coisa muito boa aqui dentro, né? Uma energia positiva, uma energia boa. Vamos começar o nosso bate-papo, vamos fechar nossos olhos. Vamos relaxar. Deixar todas as nossas inquietações, problemas lá fora, procurar só nos concentrarmos na nossa respiração, porque as equipes espirituais já estão aqui presentes para o nosso tratamento, nós estamos recebendo esses fluidos positivos de cura, de amor, de paz, de saúde. Então, vamos relaxar para receber todos esses fluidos e agradecer. Vamos agradecer a todos por essa oportunidade que nós estamos tendo, de estarmos aqui todos juntos e que todos nós consigamos sair melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje nós vamos conversar, vamos bater um papo, nós vamos falar sobre papo, sobre falar. Nós vamos falar sobre o capítulo 52 do livro Palavras da Vida Eterna, Palavra Falada. Eu vou ler só o prefácio. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre o que a gente fala, da nossa palavra, né? Nós todos, espíritas, nós estamos em constante o quê? Reforma íntima, né? E essa nossa reforma íntima, a gente sempre fala, né? Ela começa nos nossos pensamentos. O pensamento é o produto do espírito, né? Então ela começa no nosso pensamento e no nosso sentimento. A gente vai pensando e a gente vai sentindo e nós vamos fazendo essa reforma, melhorando pouco a pouco, seguindo o manual de vida, que é o manual de Jesus, o seu evangelho, não é isso? E isso vai impactar o quê? Nas nossas atitudes. Muito bem. Então hoje a gente vai falar sobre o que a palavra, o que a gente fala. Quando a gente pensa, é um turbilhão, né, gente? É difícil controlar os nossos pensamentos, né? Nossa cabeça fica a mil, não fica? A gente fica para, né? E o que a gente sente também. Porque conforme o que a gente pensa, é incrível, né? A gente vê, ou a gente, né? Aí pensa, aí sente. É tudo muito junto pra gente, por isso que a gente treina, a gente faz meditação, a gente reza, pra gente conseguir ter essa autoconsciência e esse autocontrole. Quando a gente fala, a gente consegue, às vezes, né, pensar antes de falar. Porque toda vez que a gente fala sem pensar, normalmente a gente se arrepende, né? Então vamos conversar assim, na boa, todos os tipos de falas que existem, que a gente fala. Bom, a gente fala
tem a fala pessimista. O que é a fala pessimista? É quando a gente acorda e fala assim: ai, que tempo ruim, ai, que chuva, ai, que calor, ai, que sol, ai, tô atrasada, ai, que fome, ai, que frio. Essa, né, o dia hoje não vai ser bom. Não vai ser porque tá chovendo, porque eu tô atrasado, porque o trânsito tá ruim, ai, porque é feriado, ai, porque, né? Aquela pessimista. Esse governo, nada de, né? Tudo. O cotidiano, quando a gente lida com o cotidiano de uma maneira pessimista. Outro tipo de fala que a gente tem é a fala agressiva. Quando a gente... aqui nesse texto é o como a gente ouve. Mas vamos primeiro pensar os tipos de fala, né? Uma fala agressiva. Quando alguém está insatisfeito, está bravo, está nervoso e briga, né? Agride. É uma energia que a gente está colocando. Aquela fala agressiva. Outro tipo, estou falando das falas, as ruins, tá? Outro tipo de fala é a maledicência. O que é maledicência? A gente não faz isso, lógico, né? Ficar falando mal dos outros. Imagina, nós não fazemos nunca isso, né? A gente não fala mal de ninguém, nós somos super fofos, mas a maledicência é isso, né? A gente se encontra, porque fulano fez isso, porque sabe, né? A maledicência. E a maledicência, ela gera também o quê? A fofoca, né? Fofoca e pior, ela vai além, às vezes pode chegar uma notícia falsa, ela pode chegar numa fake news, né? Se a gente for falar do mundo digital. Então, antigamente tinha uma brincadeira que chamava telefone sem fio. Não sei se vocês sabem, vocês lembram disso, vocês, todo mundo jovem, né? Mas ficava todo mundo sentado, assim, numa roda. Aí a primeira criança escolhia uma frase, alguma coisa e falava, ia passando. Quando chegava na última e falar, não tinha absolutamente nada a ver com o que começou a história, nada. É um telefone sem fio. A fake news tem assim também. Por exemplo, vou dar um outro exemplo banal, né? A gente encontra uma pessoa que emagreceu muito. A pessoa era pesava muito, emagreceu muito. Aí você olha e fala: nossa, fulano emagreceu muito. Aí a outra pessoa completa: parece doente, né? Aí, guarda, essa pessoa, quando vai passar a notícia, ela fala: você viu como o fulano tá doente? Ele emagreceu. Então não é que ele tá magro e parece doente, ele já tá doente. Aí na terceira pessoa: nossa, ele fez um transplante, eu acho. Um transplante, ele tá, uma coisa muito séria que tá acontecendo, ele tá quase morrendo. É modo de dizer, mas as coisas vão de um jeito. E a fake news, e no mundo digital, tá tendo uma novela, não que eu gosto de novela, imagina, né? Mas tá tendo uma novela que tá focando nisso, falando como a vida de um casal foi totalmente devastada por causa de uma montagem que fizeram da pessoa, uma notícia falsa. E isso, baseado numa história real, teve uma pessoa no Guarujá que aconteceu, uma moça no Guarujá que foi linchada, assassinada por causa de uma fake news. Então, a fofoca, ela pode chegar num grau, num nível, né? Porque a tecnologia, a gente tem que usar as coisas. Nós estamos em 2022, quase 2023, né? Então, é super bacana, a gente tem que usar. Não pode usar celular. Não, as redes sociais. Não é isso. A gente tem que usar tudo a nosso favor. A gente tem que usar as coisas não contra nós mesmos e nem contra o nosso próximo. A gente tem que usar a nosso favor. O que tem de bacana? A gente, como um celular, é um computador. Você consegue fazer tudo, né? Você consegue fazer os bancos, você consegue trabalhar, você passa e-mail, você passa mensagem, você resolve um monte de coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado com as outras coisas que também acontecem oriundas disso. Da gente não se contaminar, principalmente com pessoas que a gente nem conhece e que a gente julga e que a gente condena e que a gente põe um comentário e que a gente põe um parecer e que só falta a gente encontrar a pessoa e tomar uma atitude da época da, sei lá,
né? Uma coisa, agredir, chegar a uma agressão. Então, falamos de novo, né? Falar o pessimismo, né? Reclamar, pessimista, reclamar, a maledicência, a fofoca, né? Ou usar a palavra como uma ferramenta de agressividade. E como é que a gente pode usar a nossa palavra a nosso favor? Como é que a gente pode usar a palavra a nosso favor? Eu confesso para vocês que eu estudando para vir falar, para bater esse papo com vocês, quando a gente vem falar aqui, a gente que precisa mais aprender, sabe? É a gente que faz menos as coisas, a gente que precisa estudar, precisa aprender mesmo, precisa colocar em prática, né? E aí, chegando a essas conclusões, eu falei, bom, eu preciso... Qual é o assunto? O que a gente vai conversar? Então eu converso com meu marido, né? Acordo, então eu falei, vou conversar com ele. Oi, tudo bem? Bom dia. Então, amor, fiquei pensando, não vou falar isso. Tomei café de novo. Então, também pensei, é incrível a nossa falta de assunto. É incrível a nossa falta de assunto. Porque é normal a gente falar dos outros. Ou a gente fala da gente mesmo também, mas naquela coisa da reclamação, aquela coisa também do pessimismo, mas é incrível a nossa falta de assunto. E a gente tentar buscar, né? Ou quando a gente fala assim a nosso respeito, a gente conta coisas a nosso respeito, e fizeram isso, e fizeram aquilo, e aí eu fui lá, e aí eu fiz, e eu não quero isso, né? A gente, o dia do positivo, o dia de pensar positivo e falar coisas positivas, tipo Poliana. Poliana é da época do telefone sem fio. É um livro que tinha Poliana também da época, né? Ela achava, fazia o jogo do contente. Mas é isso, pensar positivo, um dia que a gente tente falar só sobre coisas positivas de uma maneira positiva. Mas eu não penso positivo a respeito dessa situação que está acontecendo. Eu não estou satisfeita com essa situação que eu estou. Então não fala. Porque o silêncio é uma prece. Sabe assim? O silêncio é uma prece. Porque quando a gente fala, aquela energia... Quando a gente pensa, já tem uma energia. Quando a gente fala, então, a gente se contamina e contamina o próximo, e contamina a situação, e tem um poder, a palavra tem um poder. E quando a gente, por exemplo, voltando a falar de tecnologia, quando a gente passa um WhatsApp, por exemplo, a gente está nervoso e passa, sabe? Quem não, né? Nunca passa um áudio assim, mandando ver para a pessoa, e aí foi lá e apagou, né? Porque bárbaro esse recurso de apagar. Mas quando a gente fala, às vezes não dá para apagar. Não dá. E tem pessoas que não relevam. E aí você fala alguma coisa e não tem volta. Então... Vamos voltar de novo para o dia do positivo. O dia do positivo é a gente, naquele dia, falar sobre coisas positivas, não reclamar, falar sobre assuntos edificantes, falar sobre um livro, falar sobre um filme legal, falar sobre uma atividade nova, uma atividade que quer aprender. Enfim, assuntos... mas e se for vir outra coisa na cabeça, ou se for se contaminar por algum outro tipo... Escalar. É lógico que é um exercício muito difícil. É lógico que a gente não consegue fazer isso todo dia. É lógico que a gente não consegue no cotidiano, na pressa, na rapidez. É lógico que não. A gente está vivendo uma época de acabar as eleições, Copa do Mundo, Natal, né? Tudo junto, tudo misturado, né? E a gente fala de tudo, são todos assuntos. Mas tentar não contaminar mais do que já está. Do que não vai adiantar, porque tem coisas que você falando você vai resolver. Vamos pensar, a gente resolve falando, xingando, metendo pau, né? Falando assim, a gente vai chegar a algum lugar, vai melhorar. A gente não tem esse poder. A gente tem qual poder? Qual é o único poder que a gente tem? É de mudarmos a quem? A nós mesmos. Só. Mais ninguém. Nem a pessoa mais próxima que convive com a gente. E quando alguém agride a gente? Agora, vamos fazer o reflexivo, né?
Quando nós somos agredidos, quando nós ouvimos pessimista, né? Alguma coisa pessimista, ou quando nós escutamos uma fofoca, porque aqui nesse trecho Jesus fala, a verdade vem à tona. Sempre a verdade vai aparecer. Não é isso? Sempre o bom, o belo, o verdadeiro, o amor, a verdade, sempre vai aparecer. Então, quando a gente é agredido, o que a gente faz quando a gente é agredido? A gente reage e vamos todo mundo bater boca, ou a gente se segura, espera, respira. Chico não falava? Não tem uma passagem que Chico falava que era pra gente pôr água na boca e ficar com a água na boca e não responder, não responder e só engolir depois que passasse aquela vontade de revidar, né? Como se a gente pudesse olhar com um olhar para a pessoa que ela não está num dia legal, ela não está bem, às vezes não é com você. Às vezes realmente não é aquela situação, o endereço não é a gente. A pessoa não está bem, né? E ela sai de casa no trânsito, por exemplo. No trânsito as pessoas nem se conhecem, né? E as pessoas às vezes se agridem. Você vê verdadeiras agressões de pessoas que são totalmente desconhecidas. A gente vê, né? E é possível que aquelas pessoas se detestem, que elas não se gostem naquele nível, elas nem se conhecem. Então elas estão apenas o quê? Extravasando, né? Um dia eu estava na Marginal Tietê, eu detesto Marginal Tietê, desculpa falar que não pode reclamar, mas eu vou reclamar, tá? Porque Marginal Tietê, não sei vocês, ela tem, pra mim ela parece que tem 50 pistas, né? Eu sempre estou na primeira. E o Waze sempre fala, vire à direita. O meu Waze gagueja, ele fala assim, vire à direita. Eu estou sempre na 1 e eu tenho que virar à direita e eu fico, meu Deus, eu vou chegar lá, né? Eu nunca... Estou sempre longe do vir à direita. Então, para mim, eu me perco. Eu ando assim, sabe? É uma marginal que eu não tenho aquela facilidade, sabe? Não tenho. Aí, um dia eu estava lá, dirigindo, motoboy, na velocidade, né? Encostou do meu lado e começou a apontar o pneu do meu carro. Pra frente, assim, apontava o pneu. Apontava o pneu. Eu fiz, furou o pneu do carro. Furou o pneu do carro. Aí comecei a agradecer, dirigindo e agradecendo, e ele fazendo assim com a mão, e ele apontando o pneu. E eu, gente, eu tô na pista 1, como é que eu vou, né? Pra trocar o pneu, né? Furou o pneu, como é que eu vou fazer? Em desespero, tudo isso em fração de segundos, né, gente? É tudo muito rápido, né? Eu assim, ele fazendo assim, eu assim. Liguei pra quem? Pro coitado do meu marido. Aí eu falei pra ele, nossa, ele falou, furou o pneu do teu carro. Tinha furado, não tinha aparecido no painel. Eu falei, mas o cara estava apontando, ele falou, não, você devia estar na pista. Você já está na pista. Eu falei, mas ele fazia, eu agradeci tanto ele gesticulou. Ele estava te xingando. Ele estava te xingando. Ele estava te xingando. E eu vi que realmente, quanto mais ele passava, quanto mais eu agradecia, mais ele fazia assim. Eu assim. Quer dizer, era uma agressão, mas eu não percebi. Vamos supor que eu tivesse com outro olhar. Vamos supor que eu tivesse visto que ele estava reclamando que eu estava invadindo a pista dele. Vamos supor que eu tivesse entendido os gestos. Vamos supor que eu também não tivesse num dia muito legal. E vamos supor que todo mundo entrasse nessa mesma energia. Não estou falando que eu sou santa, eu fui boba, eu não percebi e não parava de rir. Depois que ele falou isso, eu não parava de rir. Aí que eu não saí da pista, não parava de rir de mim, porque eu fiquei fazendo essa mãozinha muito tempo. Então, assim, não é banalizar, mas quando nós somos agredidos gratuitamente, com bobagens, na maioria das vezes, são bobagens. Aquela coisa de deixar pra lá mesmo. E tem coisas que nós somos agredidos, tem coisas que, às vezes, uma pessoa, e ela reclama, ela traz toda aquela carga. A gente, aqui fala, né, da gente filtrar, como é que a gente ouve, como é que a gente filtra isso, como é que a gente ouve, né, acolher aquela pessoa no silêncio, dar uma força, tentar transformar aquilo para um positivo e tentar cortar, né, tentar mudar aquele assunto, tentar mudar, também dar uma força para aquela pessoa, tentar mudar aquele assunto que também não vai levar a nada.
Não adianta também tentar convencer a pessoa, ou às vezes a pessoa está desesperada, ou às vezes a pessoa está numa situação realmente muito difícil, né? Então, quando a gente é impactado com essa fala, a gente recebe isso, como é que essa devolutiva nossa, essa devolutiva de paz, essa devolutiva de amor, essa devolutiva de ternura, da gente se blindar e se fortificar, né? Para a gente tentar devolver para o outro uma energia diferente daquela que a gente está recebendo. É difícil? Demais! Muito! Mas a gente não está aqui a passeio. Nós estamos aqui para isso, não é? A gente está aqui para evoluir, estamos aqui para melhorarmos, estamos aqui para mudarmos, e isso faz parte da nossa reforma íntima. Porque cada vez que a gente conseguir dominar a nossa língua, né? Que é tudo junto, é um conjunto, né? Sentimento, pensamento, palavra, porque a palavra também, quanto mais a gente fala, a gente se inflama. E aquele sentimento, e quando você está falando uma coisa legal, também, isso também te contagia. Essa alegria, essa coisa boa, isso também. E quando a gente entra numa outra vibração negativa também, a gente também se contagia com isso. Então é um conjunto, né, gente? O sentimento, a palavra, o pensamento e tudo isso, essa transformação interior é a nossa da nossa reforma íntima, né? Que a gente está galgando degraus por degrau, né? Degrau, e a gente vai conseguir. Mas a gente tem que é hoje, né? É hoje. A gente começa, o autoconhecimento, ele é tudo na nossa vida. E não tem idade, sabe? Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade pra gente começar nada. Não tem idade pra gente começar um curso, não tem idade pra gente ter um assunto novo, não tem idade pra gente ler um livro, não tem idade pra gente começar uma atividade. O mundo de hoje, que está assim, divulgando tantas diferenças, também está quebrando esses padrões, né? Não tem mais, isso é coisa que pode fazer, isso. Não, a gente pode tudo. A gente pode estudar sempre. Vou aprender mandarim com 90 anos, vou. Com 90 anos aprender mandarim, porque é isso que a gente leva, o nosso intelecto, a nossa moral, é isso, né? Porque a gente trabalhar, são essas potencialidades cada vez mais, é isso que a gente tem que trabalhar. Então não existe, quanto mais a gente vê que não tem assunto, que o nosso assunto cai numa coisa negativa, que o nosso assunto cai fala dos outros, que o nosso assunto cai numa fofoca, é que a gente vê que a gente precisa mudar esse assunto. E mudar esse assunto é aprender, estudar, trabalhar, ficar em silêncio, fazer o bem, otimizar o nosso tempo, fazer o bem, otimizar o nosso tempo para o bem cada vez mais. Tá bom? E agora vocês vão me ajudar. A última vez que eu vim aqui, a gente pegou a última parte da oração de Francisco de Assis. Eu acho que agora, esse tema da palavra falada, cabe a primeira parte da oração de Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, o que a gente faz? Leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que a gente consiga levar alegria. E onde houver trevas, que a gente consiga levar e sermos a luz para nós e para o próximo. Tá bom? Obrigada.